pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e hoje vamos continuar com a nossa leitura conjunta de Ulisses. Sim, antes de tudo, não se esqueçam de dar o like no vídeo, de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e de passar para frente aí a indicação das primas, porque as primas estão tendo muito trabalho para ler esse Ulisses, minha gente. E vim aqui. Olha, esse me atropelou. Atropela de novo, né? Hoje nós vamos falar do episódio 7. É, E olha que tem uma certa comparação em dificuldade com o 3, né, Malu? é. O episódio 7 é o novo 3. É o novo 3. Sim. Que realmente eu achei bem difícil. Eles falam que ele é feito. Cada capítulo, isso é muito interessante, né? Cada capítulo é feito com uma técnica diferente. Cada capítulo tem o fluxo de consciência, mas ele entrega o capítulo de formas diferentes. E esses são pequenas notícias de jornal, Uhum. mas nenhum jornal escreve dessa maneira. Eu até ia começar o vídeo com aquela música do Jornal Nacional, mas não tem nada a ver. Que não é fácil de entender. Mesmo lendo, eu li só o livro do Galindo depois, para tentar compreender. E mesmo lendo ali, para mim, assim, ficou muito no ar. Eu entendi que tá os dois, mas que Malu, eles repete o ainda que não você se viram. falou. Repete o que você falou. Ficou muito no ar. Qual? A sua frase agora. Que você falou que ficou Ah, muito no tá. ar, não falou? Sim. Você captou E Você captou a essência desse episódio, que é palavras ao vento. Não, eu não tô falando sério. Por quê? Porque esse capítulo é referente ao capítulo da Odisseia, peraí, vamos voltar. A Éolos, em que. Qual é o tema? O vento. E aí as palavras são ao vento aqui, sim. exatamente. Eu peguei essa. Eu peguei. Achei que era bullying. Não, não é. É que quando você falou, eu falei, pronto, eu até anotei isso aqui, palavras ao vento, porque é exatamente o que a gente acha desse capítulo, que assim, né, mais do que o terceiro aqui, ainda é separadinho, né? E assim, praticamente não se entende nada. Não é brincadeira, Não, não, não é zoeira, não, Malu. eu olhei aqui, olha só. As anotações dizem que eu não minto. Primeira coisa que eu fiz, ó, foi botar cada notícia, cada manchete, né? Uhum. Cada manchete do jornal, eu botei em lilás para chamar atenção, né? Não, gente, esse nome é muito louco. Aí, mas eu já vou comentar sobre a loucura. Aí botei assim, achando, vai ser trifácil esse capítulo, né? Um monte de notícia curtinha, Não. uma mais difícil que a outra. Daí isso que eu falei assim, eu entendi que os dois estão aqui, mas que eles não se viram. Uhum. Mas pouquíssima coisa eu posso dizer que eu entendi. E isso aqui eu entendi, porque quando eu inocentemente sublinhei essas iniciais, eu nem Nem. liguei, sabe? Uhum. Nem me liguei que era. E tomar no seu nobre cu irlandês. Olha que chique, né? A James Joyce realmente super erudito. O primeiro é tomar no cu e no outro é tomar no seu nobre cu irlandês. Sim. Então, assim, ó, pelo menos essas duas eu entendi. A parte quinta série eu entendi. Ai, Foi a ai. única satisfação que eu tive nesse Sim. capítulo em relação a entender. Uhum. Episódio 7 é o Éolo, né, que faz referência à Odisseia. O lugar é o jornal, ou seja, eles estão na edição do jornal. O horário é em torno de meio-dia, logo após o enterro do Digma. Os órgãos são os pulmões. E o estilo é retórica, né? E a cor é Sim. vermelho. Aí eu vim aqui representando. A Malu também está de vermelho para Ó, tô representar. de unha vermelha. Vamos, ao menos uma coisa a gente pode representar aqui no vídeo. Não. Eu tinha olhado o esquema, o esquema que chama esquema Gilbert, que é esse, né? Uhum. E daí eu botei as cores que eu tinha que estar cada semana, sabe? Sim. Daí ontem que eu tava fazendo a unha e ela disse, que cor tu quer? Eu quero uma bem branquinha. Daí eu me lembrei, não, eu quero vermelha. Daí ela, como que decidida, né? Daí,
Não, é que eu me lembrei que eu preciso. Eu me lembrei do Só que eu não ia Ulisses. explicar porque se eu fosse explicar, ela ia achar, essa guria é muito louca, o que ela andou fumando, né? Ah lá, tá vendo? Ai. Imagina você escrever isso aí, tudo que se passou na sua cabeça é um capítulo 3 ali. Né? É verdade. Você sabe que daí Gente. desde que eu li o capítulo 3 e que veio toda essa discussão da dificuldade e tal, da gente estar dentro da cabeça de alguém, e até a Marizinha acho que comentou que também foi passear, acho que foi dar uma volta, e tudo que ela pensou ali naquela volta, se ela fosse escrever, a complexidade que seria uma pessoa tá na sua cabeça tendo nossos pensamentos aleatórios, né? E assim, às vezes eu vou correr e enquanto tô correndo ali, tá passando, mas tá passando um monte de coisa. E aí eu fico até lembrando, porque eu corro na beira do rio, e aí eu fico lembrando do Stephen na praia, né? E aí você cruza com uma pessoa, você vê um cachorro, você vê não sei o quê, e a minha cabeça fica viajando, às vezes pro livro, às vezes para outras coisas, e eu fico pensando. Imagina se eu tivesse que descrever o que eu estou pensando, né? E seria realmente difícil. É nada, porém, complexo, mas difícil. Sem erudição. E teria esse monte de palavrão, Tati? Não tem muito, não tem tanto palavrão, não. Porque, olha, nossa, sim, eu não sei, aqui é um super... a escatologia corre solta, né? Muito. E os palavrões. Sim. E aqui tem um monte daquelas figuras de linguagem, né? Isso aí ele fala, o Galindo fala, e eu tinha notado, assim, porque ele faz aquelas repetições e com a sonoridade, né? Sim, esse capítulo é bom de ler. Fora que tu vai xingar um monte de gente, ele é bom de ler em voz alta. Sim. Só que não, já avisa a família que não é pra ele, não é contra eles, é só Ulisses. É só Ulisses, Só tô fazendo cultura. Então esse capítulo, ele é todo dividido nessas pequenas matérias, né, que a gente vê aqui, que na verdade não faz muito sentido também, ao menos para mim, mas existem coisas interessantes, coisas engraçadas, né, e uma das coisas que eu anotei aqui na página 250 dessa edição aqui da Penguin, que é como se faz um grande veículo diário, que ele fala da parte da coluna social. Aí ele descreve praticamente a revista Caras, né? Ele fala assim, a coluna social, quase só fatos, quase só fotos. Banhistas formosas em Praia Dourada. O maior balão do mundo. Celebrado casamento duplo de irmãs. 2 noivos rindo solto um do outro. Né? E eu achei muito engraçada a descrição, né? Porque é exatamente o que é uma coluna social. Aí eu pensei assim, tá falando da antiga, né? Não sei se ainda tem revista Caras, que era só caras e bundas. Pois que falavam. Não tem mais revista, né? Tem pouca revista. Eu volta e meia vejo assim no supermercado. Até eu comprei uma revista que era de saúde, que era Ler Faz Bem pra Saúde. Deu, vou comprar. Que é só pra eu confirmar o que eu gosto, entendeu? Eu não gosto de notícias. Gosto das notícias que confirmam os meus pensamentos. É isso aí. Não, só que antes ali, de ele fazer esse negócio, ele fala, cura para a flatulência? Sim, verdade. Deve ser algum remédio. Algum Luftal da vida. Uhum. Luft é ar, né? Sim. Tati, tu que é alemã. Luft, Uhum. Lufthansa, né? Lufthansa, Luftal. Luftal, praia. Flatulência, tudo aí por aí. Tudo a mesma coisa, tá tudo no mesmo conjunto. Ai. Meu Deus. Bom, assim funciona. Assim funciona. E funciona aparentemente esse episódio também, né? Que a Malu já entregou o começo aí das palavras ao ar. Ao ar. Eu achei que ia aparecer, porque o Dedal sai no primeiro capítulo atrás de... Ele ia falar com o editor, né? Isso. Porque ele encontra um amigo que quer uma ajuda para botar uma propaganda, uma coisa assim, né? Não, o que o Stephen tá indo pro editor levar aquela matéria do diretor da escola sobre
a Ah, sim, febre não é propaganda, aftosa. é matéria do Isso. diretor. E aí é que você Sim, misturou com o Bloom sim. aí. Quem tá fazendo a. Quem tá atrás A propa da propaganda é o Bloom, que é o nosso é o marqueteiro. Bloom. É. E É é o homem, é o homem prático. isso, é ele. E o coitado tá correndo atrás dessa. A gente descobre que ele então faz isso, né? Ele procura as pessoas para colocar anúncio no jornal, né? É praticamente o marqueteiro aí do jornal. Do jornal. Do jornal. E a gente descobre que então nesse episódio eles vão se cruzar pela segunda vez. Né? A primeira vez, lembrando que foi no caminho pro funeral, em que ele vê o É. Stephen na rua, enquanto ele está dentro da carruagem com todos os outros homens lá, indo para o funeral. E agora, então agora eles vão acabar no final do episódio se encontrando. E eles quase se encontram também lá, mais ou menos no meio do episódio, né? Porque aí a gente chega Sim, lá. eu achei que eu achei ali que eles iam se ver assim e depois não acontece, né? Uhum, É uma dessas passagenzinhas aqui. sim. Temos a presença do sabonete de novo. Ele é trocado de bolsa. Não, isso é ótimo, né? Porque ele fala tanto em cheiros ruins, e aí às Uhum, vezes aparece sabonete que tem um gostinho de limão, de não sei o quê. sim. Aí a gente já imagina que a coisa não é fedorenta o tempo inteiro, né? Uhum. Então, a gente fica. É. O que a gente está vendo aqui, sem entrar em detalhes de cada episódio, cada fragmento aqui, porque eu acho que até não faz sentido a gente fazer isso aí, até porque eu acho que a gente não tem sentido mesmo em todos, assim, para a gente falar. O que a gente está vendo são as pessoas ali no jornal, o editor que fala um monte de coisa, assim, né, que ele tá, o Bloom tá tentando vender para um cara lá uma propaganda, e o editor fala que ele quer fechar por 3 meses, né? Só se forem 3 meses. Sim. E o Bloom tem lá uma ideia de como fazer a propaganda ali, né? No jornal. E ele sai. Então, a correria do Bloom aí nesse episódio é o seguinte: ele tá lá com os caras, e aí chega. Quem que chega aqui? Tem sempre a questão da exclusão do Bloom, né? Porque eles estão lá e quando um outro chega, que eu não lembro se é o professor, todo mundo fala, não sei o que, faz uma recepção, e quando o Bloom chega, ninguém fala nada. Ele é meio que aquele negócio que aconteceu na carruagem, né, Malu? Ele é meio excluído, e ele fala aqui também bastante sobre a questão dele ser judeu também. Tem uma parte ali bem, quase bem antissemita, assim, dita por um desses amigos dele, né? Aham. E, e ele é. E ele é o cara do prático, né? Tem uma hora que fala, né? O trabalhador comum, horário comercial, né? Uhum, sim. E, e vai trazendo essas. E realmente, assim, sabe? Eu não assim, eu geralmente, claro que a gente não capta tudo, né? Mas esse, assim, eu fiquei muito viajando. Daí, Tati, agora que tu tá falando que ele tava, que ele era excluído, daí eu me lembrei da cena, assim, que tinha. E aí ele fala até sobre a forma de ler depois dos judeus, só que eu não sei exatamente onde tá as coisas, sabe? Sim. Fica tudo muito. Não, sério, a minha cabeça ficou assim, um parafuso, assim. Eu vou E a fazendo. pedir. Eu vou fazendo as anotações aqui, ó. Eu faço primeiro, né? A gente já comentou nos outros. Eu leio primeiro só o texto, faço os meus grifos, e aí eu fui aqui anotando, vou fazendo as anotações para não me perder aqui no meu caderninho aqui eletrônico. Aí eu anotei tudo e cheguei no final do episódio e fiz assim. Coloquei até a minha frase aqui: final do episódio, não entendi nada. Ou seja, assim, eu entendi que as coisas de que eles quase se encontraram, de que ele queria fazer o anúncio, o Bloom e tal, essas coisas eu entendi, mas o resto que eu acho que talvez. E aí eu não sei se o Joyce quer que a gente realmente entenda tudo ou não. Eu não entendi, mas aí eu fiquei tranquila porque eu falei, bom,
Quando eu ouvi falar que esse episódio era lá, tava meio parecido com o 3, falei, então, tô no barco certo, então. Eu não entendi nada, eu não tinha visto, eu entrei em silêncio sem documento, aí depois fui pro Galindo e não entendi muito. Então. Porque o Galindo começa explicando o capítulo assim, pra mim isso parece uma sonata, né? Só que não diz por quê, assim, sabe? Então tem que ser um conhecedor de sonata também pra entender o Galindo. Mas aí Porque o Galindo também, ele deve trabalhar em outra sintonia, né? Mas aí, vendo lá o vídeo do inglesinho, eu descobri que esse capítulo é deliberadamente complicado e também foi feito pra gente não saber direito o que tá acontecendo, que nem o 3, entendeu? Então aí eu já fiquei mais tranquila, falei, bom, então não é só a minha ignorância, além da minha ignorância, tem também a dificuldade, claro. Mas... eu acho que ele faz pra sacanear a gente, sem dúvida. Com certeza, né? Mas só fazendo a relação aí com a Odisseia, né? O Aeolus, que é o deus dos ventos, né? Na Odisseia, e ele dá de presente pro Odisseu, ele dá um pacote, um saco com vento, né? E aí o que acontece são que os homens do Odisseu, quando eles estão quase já chegando lá em Ítaca, eles abrem o saco e o vento coisa e empurra eles tudo de volta, né? Então é a sacanagem dos... mas a pegadinha, mas a intenção do deus dos ventos era dar um presente, né? Presenteá-lo, mas acabou funcionando ao contrário ali, porque os próprios companheiros ali da viagem sacanearam com o Odisseu quando ele estava próximo a retornar a casa. Mas enfim, talvez eu não sei se é isso que ele faz com a gente. Ele deixa a gente se aproximar um pouquinho mais do entendimento e sopra a gente para trás. Fala assim, não, volta aqui. Eu acho que essa interpretação é a correta, porque a gente estava gostando, né? Daí veio o capítulo 3, nos derrotou. Aí a gente começou a gostar de novo. E aí agora vem de também. Tanto em tanto ele vai. Ele traz a gente mais para perto e depois sopra a gente de volta. Deve ser interessante. É legal, assim, também que esses capítulos dá pra ler separados, né? Isso aqui deve ser legal pra ler numa aula de alguém que é de jornalismo e tal, né? Sim. Porque eu acho que ele quer dar aquela impressão de estar dentro de uma redação, né? Quando ele vai falando, né? Sim. Acho que é um papo tri-redação de... Imagino, né? Eu nunca trabalhei com isso. E, bom, a gente tem todos esses acontecimentos, os homens estão lá conversando, tem o Mr. Crawford, que é o editor, né, do jornal, e tem a questão da retórica, né, que é o que toma o tema aqui desse capítulo, o que já torna as coisas também talvez um pouco mais já difíceis da compreensão. E a gente tem muitos, assim, tem informações também da história da Irlanda, né, que daí eu acho que também às vezes complica um pouco por a gente não saber praticamente nada, assim, sobre, né, eu acho que com Ulisses a gente acaba aprendendo mais, ainda mais quando a gente lê os guias, né, de ajuda aqui, a gente tem os mapas. Exato. E tudo, a gente acaba ganhando muito conhecimento nessa área, mas também tem referência à própria história, como todos, mas parece que nesse aqui tem bastante, né, Malu? Sim, isso eu achei que está bem explicado no Galindo, essas partes históricas estão muito legais, porque ele nos diz, nos situa, né, o ano da independência, os atentados, né, as coisas... Porque a gente sabe que a Irlanda luta pela independência, que até hoje eles têm ainda brigas e tal, mas a gente não... Eu, pelo menos, não conhecia, e eu esqueço muitas datas, né? Aí eu acho que vai reforçando. Eu acho que a leitura ajuda isso, assim, porque como nesse livro a gente vai ter esse negócio da Irlanda, daqui a pouco a gente vai ler outro autor de lá, e aí vai fixando. Tipo, a Inglaterra vitoriana, a gente já sabe tudo. De tanto romance. Sim. Então, e esse guia aqui também tá... Estou gostando bastante dele, já fiz propaganda aqui, tem o site, a gente já falou.
Então, a gente sempre deixa o link para os livros e para os vídeos também, sempre aqui. E muita coisa boa, Malu, no nosso grupo do Telegram, né? A Marizinha e todo mundo coloca muita coisa lá e as impressões também. O pessoal tá lendo e tá gostando. Às vezes falando também que, né, dividindo essa impotência de não saber o que está acontecendo, a gente também divide. As angústias, né? A gente divide as angústias. Tem gente que tá fazendo releitura, tem o link aqui também, então ali tá bem legal. E o Telegram é legal porque ele separa as matérias ali automaticamente, assim, que tu coloca de documento, fica numa aba. Então, então tá bem colaborativo, assim, o grupo do Telegram. Sim. Então, quem coloca um PDF vai ficar na aba ali daquilo. É fácil de encontrar tudo ali. Sim. E uma coisa assim, que eu acho que eu vejo, assim, a angústia das pessoas da literatura, principalmente as pessoas que estão lendo um monte, assim, a gente está cada vez vendo que tem muita gente que é louco que nem nós, ou até pior, que é um negócio de entender, sabe, por quê, né? Sim. Eu estava pensando ali quando ele falou uma sonata. Então, assim, para tu apreciar música clássica, por exemplo, tu precisa saber como é que se toca cada um dos instrumentos de uma orquestra? Né? Tu não precisa. Até eu acho que se tu é violinista, tu entende de outra maneira, sabe? Eu até estava conversando com uma menina que ela toca. E eu disse que eu gosto de ouvir música clássica quando eu leio. Nem sempre, mas às vezes eu gosto. E ela disse, pra mim não, porque pra mim é como. Porque música com letra eu não gosto. E ela disse, pra mim é como música com letra, porque como eu leio a partitura, vem pra mim aquilo, e eu não consigo prestar atenção no livro. E a gente se entrega para um concerto desses e sente ele na maior naturalidade. Né? A gente não precisa saber tudo, não precisa ser nem conhecedor de música, pode ser só apreciador. Mas um livro não. Um livro a gente quer entender tudo. E não é assim, sabe? Senão tu nunca vai ler um troço legal, vai ficar lendo sempre. E outra coisa, isso aqui é um livro que, assim, é uma primeira leitura certa, um livro para ser relido, né? Sim, sim. E eu vou dizer para vocês, a gente, depois de uma certa idade, vê que é bem tranquilo reler. A gente pensa, não, eu não consigo ler nem os livros que eu gosto, não vou reler. Então tem que ser gostoso. Porque é que nem quando tu vai no restaurante que tu não gosta, tu não vai voltar, né? Sim. É a mesma coisa o livro. Se tu fizesse uma experiência ruim, e aí cabe a ti, né? Porque esse livro é bom. Se tu acha ruim, é porque não leu direito. Não leu direito. Não, tô brincando, pode não gostar. Mas assim, acontece muito isso, assim, da pessoa querer tanto, daí fica traumatizada, nunca mais. Ou depois que acaba, assim, eu nunca mais quero ler. E eu acho que esses grandes livros, eles têm que dar aquela impressão, não, tô louca pra ler de novo, sabe? Sim. Tipo, acabou de ler... eu acabei de ler Em Busca do Tempo Perdido, já tô tri-afim de reler, sabe? Porque foi uma experiência boa. Só que para ser boa, tu tem que te entregar. Não dá para querer entender cada fiapinho de coisa, senão nem rende a tua leitura, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito são essas, por exemplo, você vê quanto é difícil ler Ulisses pelo tanto de guias que tem para você acompanhar a leitura. E existem outras obras, o Proust também, se você for ver, tem muita coisa sobre ele, sobre as obras, porque são textos que a gente... Tolstói, Dostoiévski, sei lá, a gente, né, só citando alguns aqui, a gente tem muita coisa de apoio, porque são obras densas, né? E são coisas que... Só que assim, eu acho que, como a gente fala sempre do leitor comum, que a gente está aqui como isso e tal... Na nossa primeira leitura, assim como quando eles escreveram a primeira vez, não tinha... O Ulisses acho que já era mais uma coisa assim, até porque depois ele fez o guia dele, né? O guia não, mas pro amigo lá para explicar. Era uma coisa bem o Gilbert, assim... né? O Gilbert. Era bem pensado, assim, só que até essas coisas que ele faz, dessas sátiras, as coisas, né, pô, você tá lendo um negócio que tem é tão rebuscado em certos pontos e depois o cara tá lá, né, no banheiro soltando né, a cena Shrek. A cena Shrek e várias outras que a gente vê aqui depois. A gente fica pensando, pô, o cara foi genial, assim, é uma coisa bem legal e é pra gente também, não é só pra quem entende né?
E assim, ó, esse não é o melhor capítulo pra gente falar, porque eu tô de Não. cara com esse capítulo. Mas a gente se diverte lendo, e é isso que vai fazer a gente voltar e voltar. E cada detalhe. E isso é parecido com os outros livros. Quando tu relê um romance que foi fácil de ler, porque eu acho que antes do modernismo era muito mais fácil a coisa, né? É, Aí começou o modernismo, eu quero inovar, quero isso, quero aquilo, complicou geral. sim, Mas, assim, quando a gente relê, vem detalhes que a gente não reparou na primeira leitura. vem. Então, tu imagina aqui, né? Uhum, Tu com imagina aqui. certeza. Então, e geralmente, às vezes, chama atenção na época alguma coisa que tá na tua cabeça, ou que tu tá estudando, ou que Uhum, talvez alguns aqui sejam mais. Vão ver coisas que tem mais a ver com a. E aí vem com o teu fluxo de vem. consciência, É, né? As coisas que exatamente. te chamam a atenção vão te chamar de acordo com as tuas experiências Aham, anteriores, né? sim. Então isso é legal. E eu acho que assim, tendo também o grupo para conversar também, bah, é a melhor coisa, né? Nossa, é muito Porque bom. às vezes, É muito muito bom bom. porque É uma experiência muito a boa. gente tem uma troca muito legal e eu com as minhas imaginações aqui, né, eu fiquei o Bloom, a gente descobre que ele é o cara que faz lá é um marqueteiro, né, para falar ele vai fazer o marketing ali de para anunciar no jornal, né, para um cara lá. E então a gente descobre que o quê? Ele precisa fechar isso daí porque ele provavelmente ele não trabalha no jornal como fixo. Ele ganha uma comissão fazendo esse trabalho, né? Esse serviço aí. Aí eu já lembrei já imaginei o Bloom lendo lá um manual de marketing do Kotler, ou sei lá, que nem lembro quem, da época da faculdade aí, que tinha aqueles manuaisões assim, com cheio de coisa de como fazer, né? Como fazer uma propaganda bem feita. Já minha cabeça já viajou ali junto com o Bloom. E voltando O mais um Bloom pouquinho deve pro ter métodos a Bloom, cumprir. então, ele tá preocupado em fechar o negócio, tanto que ele resolve sair para resolver isso daí, né? Enquanto o pessoal tá lá batendo papo, falando tudo, e ele descobre, ele resolve ligar antes, né? Isso aí, essas coisas dá até pra gente entender. Ele liga antes pro cara para saber se ele tá lá para conversar sobre a propaganda. Ele descobre que o cara foi num lugar ali que era tipo na esquina da edição do jornal, então ele pega e sai. Quando ele sai, ele quase cruza com o Stephen chegando na edição do jornal, né? Que daí é esse quase encontro deles aí. E enquanto ele tá lá conversando com o cara, ele liga pro editor do jornal para falar, né? E aí ele tem aquelas respostas do editor aí que manda ele tomar no cu, não é? Ele fala, e aí E aquelas que eu adiantei ali no início. exatamente. E aí ele volta, liga, né? Fala a proposta do cara de 2 meses e tal. E nisso o Stephen tá lá com o editor conversando. O editor fala que o pai dele acabou de sair, não sei o que, tava com ele ali também, e ele fala que ele tem que trabalhar no jornal com eles, porque ele acha que ele tem que trabalhar no jornal com eles, né? E nisso o Stephen também já viaja, né? Aqui a gente é um capítulo que tem a cabeça dos dois. A gente tem fluxo de consciência do Bloom e do Stephen no mesmo capítulo, né? Apesar deles não se encontrarem, assim, muito, né? Eles não terem nenhuma conversa ali. Que o que eles vão ter é no final, quando o Bloom volta, né? E ele encontra o Stephen, e ele até comenta sobre a aparência dele, né? A coisa, a coisa complica mesmo. Que é aqui na página 286, que é aquele TNC, que a Malu já adiantou aqui. Você diria para ele tomar no cu? Ai, Mas ai. pro disso. Sim. E aí a gente tem o Bloom imaginando o Stephen ali com as botas. Ele repara nas botas dele, né? Que ele hoje tá com botas boas. E ele fala: da última vez que vi, ele estava com os calcanhares à mostra. Andou pisando na lama em algum lugar. Sujeito descuidado. É o comentário dele sobre o Stephen. E aí ele fala o que ele estava fazendo o que é que ele estava fazendo em Irishtown. Tá, né? Ele se pergunta o que ele estaria fazendo lá. E acho que a gente tem isso aí, né?
É. Palavras ao vento, Malu. Aí tem o próprio Palavras ao Vento. E aí na outra tomada tem o TNSNCI, que é outra coisa linda, que eu falei o que é no início, não vou repetir. Sim. E é isso, gente. A gente vai sobrevivendo aos capítulos e esperando que no próximo seja mais fácil. Ah, e você sabe, ou não, né? Malu, acho que a gente pegando algumas coisinhas aí já vai ficando legal, porque eu acho que o legal é a gente dar risada, né? Esse capítulo deu pra dar bastante risada. Deu pra mim, assim, tá? Vou falar da minha experiência. Deu pra pescar algumas peças do quebra-cabeça, né? E deu pra ver que assim, a coisa que eu mais tenho medo do encontro dele, porque é dois fluxos de consciência Sim. se chocando. Imagina um E eu acho que eu não vou entender nada. Mas dá, porque tu sabe o que cada um vai falar, porque agora tu já conhece eles, né? A gente já sabe que o Bloom é aquele cara e o Details é aquele jeito. Então acho que não vai ser tão terrível, assim, se por acaso agora nos próximos tiver algum diálogo entre os dois. Né? O que a gente tem também aqui, numa hora, eles tiram sarro do Bloom, comentando sobre a esposa dele, mais uma vez, né? Então a gente já vê isso aí também. A gente vê que o Bloom é um cara meio de lado. Foi isso que a gente viu nesse capítulo, porque o pessoal lá também já não trata ele igualmente, né? Que nem os outros que chegam ali. O próprio Stephen, quando chega, o editor dá, né, maior atenção para ele, não sei o quê, fala que ele tem que ir lá escrever pro jornal e tal, e ele só pensando, enquanto ele tá lá e ele tá com o editor lá, e o editor tá fazendo outras coisas, sei o quê, a cabeça dele já viaja e ele já volta a pensar em Hamlet, em tudo, né? Então a gente já vê o fluxo aí de consciência do Stephen já aparece de novo aí para confundir a gente. E o que a gente tem é isso daí, né? E aí eles estão indo para onde? Aonde eles resolvem ir todos? Para um pub. Né? Então a gente aí ele é excluído, né? Que, tipo, ele não é convidado pra festa. Isso. E a questão da bebida de novo. A gente já teve o funeral de um cara que morreu pela bebida, né? E aparentemente sim. Isso aí vai ser também é um tema recorrente aqui no livro. E tem uma curiosidade que eu não sabia, que eu acho que o Galindo coloca, porque eles falam da Guinness, né, da cerveja, e essa todo mundo conhece, porque já está nos nossos supermercados, que eles que patrocinaram o Guinness Book, por isso que é o Guinness Book dos Records, né? Exatamente, isso está no Galindo. Porque não sabia disso. Eu também não. Eu adoro essas curiosidades, E apesar de a gente ter chegado no meio-dia, ó, não é nem metade do livro ainda. Não. Ou seja, tem muitas horas para rolar. Vai acontecer muita coisa ainda. Vamos ver. Já dá para ver que a gente já percorreu um caminhozinho, né? Mas ainda falta. Ainda falta um pouquinho. Mas tá legal, eu acho que tá gostoso. Apesar dessa dificuldade, assim, às vezes não, muitas vezes não saber onde estamos, eu acho que no final vai valer a pena, Malu. Não, a gente está em algum lugar de Dublin, certo? Para mais informações, a gente tem... A gente sabe a cidade que a gente está e o dia, mas o resto a gente não sabe. E a hora, a gente já sabe a hora também. E a hora. E o local, isso porque ele sempre fala pra gente. Meio-dia. Isso. Será que vai ter comida no próximo? Porque meio-dia é a hora da... Então a gente tem que pensar que se tiver comida vai ter banheiro de novo, Malu. Então, porque a gente começou no café da manhã. Mas se bem que aquele café da manhã dele, eu não sei se precisa... Pode fazer o jejum intermitente, né? Ele comeu tanta proteína naquele café há muitos dias. Sim, é isso aí. Vamos ver. Vamos continuar firme e fortes, né, Malu? E juntos. Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.